Eita, que fazia tempo que eu não trazia um conteúdo diferente de correção do Enem aqui no canal. Mas hoje nós vamos começar um conteúdo diferenciado para redação. Lembrando, é um conteúdo voltado para a redação do Enem? É, mas serve também para redações de vestibulares, serve para redação de concurso, porque a gente não vai trabalhar nessa playlist o formato do texto dissertativo argumentativo. Nós vamos trabalhar em cima de assuntos que podem ser abordados nas redações. E aí eu tentei ser o mais abrangente possível e você vai ver nesse vídeo de hoje que é a introdução. Chega na vibe! Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte, na verdade, né? Por que eu tô fazendo essa introdução? Porque eu preciso te dizer uma coisa importante. Eu preciso da sua colaboração, ajudando a sugerir assuntos que vão compor esses eixos temáticos que nós vamos trabalhar aqui, ok? Esse é um conteúdo, para quem não sabe, eu tô dando aula num cursinho chamado Educafro. É um cursinho voluntário, um trabalho voluntário, estou dando aula lá. E eu estou preparando esse conteúdo para os meus alunos do Educafro. Essa introdução já foi apresentada para eles e eles já contribuíram com as sugestões deles para ampliar, para melhorar os eixos temáticos que você vai ver aqui. E agora eu vou precisar da sua colaboração também. Hoje eu vou apresentar para você todos os eixos que nós vamos trabalhar nas próximas semanas e eu preciso que você dê a sua sugestão de assuntos que podem ser encaixados nesses eixos. Mas não demora muito tempo para deixar sua sugestão aí nos comentários não, por quê? Porque toda semana eu vou gravar um vídeo de um eixo e aí o que vai acontecer? Se você demorar para deixar sua sugestão, vai chegar um tempo que o vídeo aí já vai ter sido gravado e a sua sugestão não vai entrar. Então, ó, quando a gente fala de repertório sociocultural ou quando a gente fala de eixos temáticos, e aqui vai ter muito mais que repertório, a gente vai trabalhar em cima da argumentação, vai trabalhar as propostas de intervenção, os agentes de intervenção, vamos trabalhar tudo aqui. Inclusive esse vídeo vai substituir aqueles vídeos que eu comecei a fazer em 2022 sobre agentes de intervenção e eu não continuei porque na época eu não consegui e porque depois também a estrutura governamental mudou e nem faz sentido a gente trabalhar muito em cima disso. Beleza? Que é uma coisa muito volátil, né? A estrutura governamental é volátil demais. Então, eu vou mostrar para você, mas antes eu quero dizer o seguinte. Você vai falar assim, mas professor, eu já vi gente fazendo eixos temáticos com 5 eixos, com 8 eixos, com 10. Qual que é o padrão? E a resposta para você é, não existe um padrão. Cada professor que vai trabalhar elenca ali os eixos da forma que acha melhor e relaciona os assuntos da forma que acha melhor. Para a gente ter um conteúdo bem abrangente aqui e para não ficar vídeos muito grandes e aulas muito grandes, considerando que esse conteúdo é feito presencialmente também para os meus alunos do Educafro, eu separei 24 eixos. Eu dividi os assuntos em 24 eixos. É óbvio que vão ter eixos que vão se complementar ou que vão se perpassar. Você vai observar, por exemplo, aí o eixo número 2, que é saúde, e o eixo número 14, que é saúde mental. Esses dois eixos, obviamente, o saúde mental está dentro da saúde. Outra coisa, a gente vai trabalhar sobre cultura, que é o 17, e identidade nacional, que é o 18. São duas coisas que também se perpassam. A gente vai trabalhar sobre saúde mental e padrões estéticos. São coisas que se perpassam. Saúde mental está aí como 14, padrões estéticos como 20. Eu quero deixar para você também que essa numeração aí não é a sequência em que esses eixos vão aparecer aqui no canal. Para você ter ideia, o primeiro que vai aparecer vai ser educação financeira e orçamento doméstico. Ok? Não vai ter uma sequência assim da forma que está aí. Coloquei dessa forma mesmo, só para apresentar para você aqui hoje. Então, esses são os 24, eu não vou ler porque agora eu vou falar um por um e vou mostrar assuntos correlacionados com eles. E se você tem sugestões, eu já peço para você deixar nos comentários. Então vamos lá. O primeiro aí da nossa lista, lembrando mais uma vez que essa não vai ser a sequência em que os vídeos vão ser gravados, mas na nossa lista o primeiro item é moradia. E para moradia nós temos aí como assuntos correlatos casas populares, ocupações, favelas, especulação imobiliária, reforma agrária e moradias em áreas irregulares. Esses dois últimos foram sugeridos pelos meus alunos do Educafro. Se algum deles estiver assistindo, beijo! O nosso segundo item da nossa lista é saúde.
E por incrível que pareça, saúde não é uma coisa que cai muito na redação do Enem, né? Estranho. Só caiu um tema de saúde mental. A gente vai ver isso também no próximo vídeo dessa playlist. Como que as 43 redações do Enem que nós já tivemos, os 43 temas, e sim, são 43, como que ele se relaciona com esses 24 eixos aí. Então, ó, no eixo de saúde, a gente vai ter como assuntos correlatos as pessoas com deficiência, a vacinação, o sedentarismo, as infecções sexualmente transmissíveis, a vigilância sanitária, o saneamento básico, as drogas, que são sim um assunto de saúde, os erros médicos, complicadíssimo, a eutanásia, a automedicação, a alimentação de qualidade, a telemedicina e a homeopatia. Bastante coisa, né? Depois nós temos educação e ciência, e aí como assuntos correlatos a gente tem o homeschooling, e aí a gente vai ter três coisas parecidas, né? A gente tem o homeschooling, o ensino remoto emergencial e a educação à distância. São três coisas que muita gente confunde, mas que não são iguais. Homeschooling é os pais que optam por fazer a educação dos filhos na própria casa. O ensino remoto é aquela educação à distância que foi feita na pandemia. E a própria educação à distância, que são as faculdades à distância, etc. Então, nesse eixo a gente vai trabalhar, além de outros assuntos mais gerais, vamos falar de homeschooling, transtornos de aprendizagem, falta de incentivo público à ciência, o ensino em localidades distantes, o ensino remoto emergencial e a educação à distância. Quarto item, esporte e lazer. Os assuntos correlatos nesse caso nós vamos abordar aí, junto com o esporte e lazer, as torcidas organizadas, o racismo no esporte, que também vai dialogar com minorias sociais, e o tratamento do lazer como algo supérfluo. Depois nós temos meio ambiente e sustentabilidade. Nesse nós vamos falar de resíduos sólidos, educação ambiental, consumismo, agricultura, obsolescência programada, geração de energia, agroflorestas, mudanças climáticas, desmatamento, água, poluição, criação de gado, veganismo e vegetarianismo. O próximo, bastante nesses 5, né, de meio ambiente e sustentabilidade, muita coisa. O próximo é mobilidade urbana e nós vamos falar de acessibilidade, de migração e imigração e de transporte público. Depois, sobre família e infância, nós vamos falar de adoção, mortalidade infantil, obesidade infantil, crianças nas redes sociais, violência doméstica, abandono parental e crianças desaparecidas. Se não me engano, os 3 últimos aí foram sugeridos pelos alunos do Educafro. O sistema penitenciário, nós vamos falar sobre superlotação e revisão de penas, né? Que a falta de revisão de penas é uma das coisas que causa superlotação. Na assistência social, nós vamos falar de fome, de pessoas em situação de rua, de desigualdade e de programas assistenciais do governo. No eixo de idosos, nós vamos falar de previdência social e reforma previdenciária. Vamos falar também do abandono de idosos, dos asilos e do etarismo, que não é um problema que atinge só os idosos, né? O etarismo é uma coisa que atinge desde gente com 20 e poucos anos até os idosos, mas que está relacionado com o envelhecimento, ok? No 11, bullying e cyberbullying, eu não coloquei nenhum assunto relacionado, e aí se você tiver alguma sugestão vai ser muito bem-vinda, mas eu não consegui pensar em nada relacionado a bullying e cyberbullying. Depois, sobre trabalho, emprego e empreendedorismo, nós vamos falar dos abusos do coaching. Você já viu que hoje em dia tem coaching para tudo? Pois é. Da escravidão, eu coloquei entre aspas moderna, porque a escravidão ela tá aí desde sempre, ela não é uma coisa que se modernizou, a escravidão é escravidão, ok? Inclusive, a gente pode abordar a escravidão até numa forma mais ampla, se você parar para pensar, uma pessoa que acorda 5 horas da manhã para poder sair de casa 5 e meia, pegar um ônibus às 6 ou um transporte público às 6, chegar no trabalho às 8, e aí vai trabalhar de 8 às 18 horas. Às 18 horas ela sai, pega um transporte público, demora a pegar, chega em casa por volta de 9 horas da noite. O tempo que ela tem para é só de dormir e acordar no outro dia para trabalhar de novo. Aí ela recebe um salário mínimo e o aluguel é R$ 1.000. Será que isso não é uma escravidão moderna também?
Então fica aí a nossa reflexão para quando a gente for trabalhar esse eixo de trabalho, emprego e empreendedorismo. Além disso, vamos falar também de cooperativas, de agricultura familiar, dos artesãos, da informalidade, do home office, que é uma solução para muita coisa, da uberização do trabalho, um assunto muito debatido, da reforma trabalhista, do trabalho infantil e do trabalho doméstico. Observe que o trabalho infantil ele pode estar tanto aqui quanto na infância, família e infância, né? E aí, quando eu for mostrar para você os 43 temas do Enem no próximo vídeo, e você for observar, eu vou tentar colocar um ou dois eixos no máximo em cada tema, mas tem tema que dá para pegar 3, 4, 5 eixos. Por isso que a gente está trabalhando de forma abrangente, para você sempre ter alguma coisa que você vai poder utilizar. Depois, doação de sangue, medula, órgãos e tecidos. Esse aí já é uma coisa assim que eu acho que não tem muito pouco desdobramento, mas se você tiver alguma sugestão, eu agradeço demais. Sobre saúde mental, nós vamos falar algumas palavras que eu vou falar que o YouTube vai sinalizar meu vídeo, mas tudo bem, eu coloquei a primeira como autoextermínio, até para poder não mencionar o sinônimo, né, para o YouTube não. Depressão, ansiedade, uso de tranquilizantes, automutilação e traumas. São assuntos que nós vamos falar envolvendo saúde mental. E se você tem algum gatilho envolvendo isso e você não quiser ver o vídeo sobre saúde mental, não se preocupe, beleza? Evolução tecnológica. Nós vamos falar aí como assuntos correlatos às tecnologias de informação e comunicação, que inclusive aparecem na prova de linguagens. Nós vamos falar sobre regulação de redes sociais, um tema recente, bastante debatido, inclusive o patrão aqui ficou meio bravo, o YouTube. Nós vamos falar de programas de TV apelativos e nós vamos falar de inteligência artificial. Sobre educação financeira, que vai ser o nosso primeiro eixo trabalhado aqui no canal. Nós vamos falar sobre endividamento das famílias, óbvio que isso vai estar relacionado com educação financeira. Depois, sobre cultura, nós vamos falar sobre arte, turismo, religiões do Brasil e sobre o nosso patrimônio histórico. Isso dialoga muito com a identidade nacional também, mas em identidade nacional nós vamos focar no patriotismo, tentar descobrir o que é patriotismo de verdade, né? Porque tem muita gente que fala que é patriota e nem é. Depois nós vamos falar sobre povos originários, ou depois não, junto, nós vamos falar sobre povos originários, sobre comunidades, regiões, sobre a nossa história e sobre xenofobia. Em minorias sociais, como a gente já sabe que é um tema que vai englobar as populações LGBTQIA+, as populações negras, os próprios povos originários, os idosos, já fica muito difícil da gente, né, ir categorizando. Mas se você quiser categorizar, pode me ajudar aí também e colocar nos comentários todos os assuntos correlacionados. Sobre padrões estéticos, que é uma coisa moderna também, uma coisa bem contemporânea, bem do nosso cotidiano, nós vamos falar sobre a gordofobia, sobre a harmonização facial, a quadradização facial, né? Nós vamos falar sobre o abuso das cirurgias estéticas e sobre os influenciadores digitais. Aquelas pessoas que tentam fazer a gente pensar que tem como uma vida ser toda perfeita, quando na verdade não tem como. Depois, que é a minha área, língua, linguagem e comunicação, nós vamos falar de preconceito linguístico da famosa e tão debatida linguagem neutra, Libras, Braille e analfabetismo funcional. Pensa se cai alguma coisa voltada à linguagem neutra na redação do Enem. Em segurança pública, nós vamos falar sobre a violência urbana, a violência no trânsito, o tráfico, o controle de armas e a cibersegurança. Em direito, justiça e política, nós vamos falar sobre muita coisa importante. Esse vai ser o nosso terceiro eixo trabalhado aqui. Nós vamos falar de corrupção, abuso de poder, riscos da delação premiada. Mas delação premiada? Oi, mas parece nome de telecena, né? A telecena premiada. Olha, mãe, vamos sorteio, vamos tirar mais uma bola. Parece telecena, mas não. É delação premiada, é quando a pessoa denuncia o outro e recebe algum benefício em troca. Foro privilegiado, pena de morte, maioridade penal, a causa animal. E infelizmente a causa animal
Hoje em dia tem se debatido muito o direito animal, mas infelizmente o direito animal é só para cachorro e gato, né? A gente não vê o direito animal para aves, para gado, né? Para boi, cavalo, né? A gente não vê, infelizmente. Reforma política também é um assunto que nós vamos debater, e o estrelismo de advogados, juízes e políticos, aquelas pessoas que, ao invés de estarem defendendo ali uma causa, elas estão querendo aparecer e virar estrela. E o 24º item da nossa lista é economia e desenvolvimento social, e nós vamos falar sobre ascensão social, sobre crise e sobre inflação. Então estão aí apresentados para você os 24 eixos que nós vamos trabalhar aqui, e a gente vai trabalhar até pertinho do dia do Enem. Então vai ter semana que vai ter um eixo aqui no canal, vai ter semana que vai ter 2. Eu vou tentar fazer sempre nos finais de semana, sempre tentar colocar ou no sábado ou no domingo. Deve ser no sábado. Algumas vezes isso vai sair no domingo, ou quando tiver alguma outra coisa para liberar junto, né, para liberar na sequência, igual vai ser nessa primeira semana, ou quando tiver aí, quando eu for fazer 2 eixos de uma vez só, aí eu vou colocar no sábado e no domingo. Como que esse trabalho aqui no canal vai funcionar? A gente vai falar sobre os eixos, a gente vai ter lá o eixo, eu vou apresentar para você, primeiro, repertórios que você pode usar para debater aquele eixo. Então eu vou trazer para você fatos históricos relacionados àquele eixo. Eu vou trazer para você filmes, músicas, séries, livros relacionados àquele eixo para você citar. Eu vou trazer para você o que tem daquele eixo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma coisa que você pode citar. Eu vou trazer para você o que tem daquele eixo na Constituição Federal, que é para você citar. Ok? Então, e mais um, né? Tem lá também um sobre leis, ONGs, outras coisas assim. Então, 5 formas de você, 5 tipos diferentes de repertório, que você sabe que você não pode usar repertórios do mesmo tipo. Então, 5 tipos diferentes de repertórios para você utilizar na sua redação. Ok? Geralmente cada redação tem que usar 3 repertórios, um na introdução, um no primeiro argumento e um no segundo argumento. Então aqui eu vou ter 5 tipos, às vezes vão ser 4, por exemplo, tem coisas que não vai estar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem coisa que não vai estar na Constituição, mas pelo menos 4 tipos de repertório eu sempre vou trazer para você. Depois a gente vai falar sobre a argumentação, e aí eu vou trazer para você aspectos positivos desse eixo e aspectos negativos, quando o eixo tiver aspectos positivos e negativos. Por exemplo, o eixo de bullying e cyberbullying não vai ter aspectos positivos. Não tem como você mencionar coisas positivas relacionadas a bullying e cyberbullying, por exemplo. Certo? Mas, na maioria dos temas, quando der para a gente analisar os dois lados, vamos ter aspectos positivos e negativos. Depois, nós vamos ter a intervenção. E aí eu vou mostrar para você ações que você pode sugerir na sua redação, agentes que você pode colocar e também agentes do governo, para você que gosta de dar um peso maior, uma responsabilidade maior para o governo, entendendo que o governo tem uma responsabilidade muito maior sobre os problemas da sociedade, vai ter também um item que a gente vai trabalhar só sobre agentes governamentais, quais ministérios, e isso aí vai substituir o que eu falei para você. O conteúdo que eu fazia antes sobre os agentes de intervenção. E por fim, eu sempre vou deixar para você 5 assuntos para você estudar. Um assunto por dia da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Um assunto para você se aprofundar em cada um dos dias da semana. Vai ser o nome do assunto para você poder fazer as suas pesquisas e complementar o conteúdo. Tá bom? É isso. Esse vai ser o nosso conteúdo sobre repertório sociocultural que eu vou levar para os meus alunos do Educafro, e depois que eu apresentar isso para eles, eu sempre vou trazer aqui no YouTube para você, porque eu acho que o conhecimento tem que ser feito para a maior quantidade de pessoas possível. É isso, e bora fechar. O
que coisa boa voltar a fazer alguma coisa que não seja só correção de questão do Enem. Tô feliz também que agora a gente vai ter coisa diferenciada aqui no canal. Eu quero fazer todos os conteúdos, ou a maioria dos conteúdos que eu apresentar para os alunos do Educafro, eu quero trazer para você aqui também no YouTube, porque você já está comigo também há bastante tempo, eu não posso deixar você de lado. Agora que nós estamos chegando a um número maior de inscritos no canal, e eu sou sempre muito, muito, muito grato a você que está do meu lado, que me agradece, que conversa comigo, que comenta, que fala aí em tudo. Eu sou muito grato a você por estar me permitindo dialogar com você. Olha só, eu vou ficar emocionado daqui a pouco, então, né? Morreu Maria. Lembrando para você, que se você tem alguma sugestão de assunto relacionado a qualquer um desses 24 eixos, coloca aí nos comentários, tá bom? Ajuda a gente a formatar esse material. E lembrando também que agora você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui, temos a opção de Pix por QR Code pelo e-mail puxalingua@gmail.com, temos aqui o recurso Valeu Demais que você encontra aqui embaixo, se você não puder contribuir assim, não tem problema, nunca teve, é só você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, a hora é agora, você não vai querer perder esse conteúdo toda semana, né? Então já se inscreve aí, tá aparecendo na tela para você um exemplo. E aqui em cima vai ficar o card com todos os vídeos dessa playlist de repertório sociocultural para você, os nossos eixos temáticos, tá bom? Por hoje é isso, meu beijo, até a próxima, tchau!